Ultimamente eu tô vendo aqui nos comentários muita gente falando ali no último vídeo, né, a respeito da geração nova, que ninguém quer trabalhar, que é todo mundo vagabundo, que aconteceu com essa geração, hein? Será que é só que a geração antiga gostava de trabalhar pra caramba e a geração nova é tudo vagabundo, ninguém quer trabalhar? Será que é simples assim? Olha, eu acho que não, hein? Eu sempre gosto de começar com uma história de alguma coisa que aconteceu comigo, porque é mais fácil, né, a gente usar uma parábola. Achava interessante, né, quando via a Bíblia lá, que Jesus sempre usava uma parábola, uma historinha, para tentar explicar uma coisa que é muito mais complexa. Então ele explicava: minhas palavras são como sementes e vocês são como a terra fértil. E o pessoal: como assim? A gente é terra? Não entendi não. Então o pessoal era tudo muito burrão, né? Não entendia nada das parábolas. Então vou tentar usar aqui um exemplo. Eu vi isso em várias empresas que eu trabalhei, e olha que eu nem sou dessa geração nem, eu sou ali dos anos 90, e eu não tenho muita frescura não, eu trabalhava mesmo, trabalhava até domingo e tudo mais. Só que a gente percebe que dificilmente é valorizado e sempre acabam colocando uma outra pessoa que não tem nada a ver na posição de chefia. E essas pessoas têm umas características muito que eu vou ir explicando com mais detalhes. Mas, por exemplo, no último emprego que eu trabalhei agora, era uma empresa pequenininha, familiar. É muito comum aqui no Sul, empresas familiares. Então, era o marido, que era ali o chefe, o cabeça, a mulher, que era a parte financeira, o amigo deles, que era bem próximo mesmo, né? Tinha até sido padrinho de casamento e tudo mais. E eu, que era o mais baixo, que estava substituindo o último funcionário que tinha saído, que já saiu assim meio cabisbaixo, era uma pessoa nova dessa geração neném. E aí, claro, né, o pessoal fala: ele é muito desmotivado, não queria fazer nada e tudo mais. A gente fica estranho, né? Por que ele se desmotivou? Isso aí também é uma coisa, né? Por que o último funcionário saiu? O que aconteceu? A gente tem que se perguntar isso também, né? Os patrões perguntam pra gente, né? Por que você saiu do último emprego? A gente também tem que perguntar: tá, mas e o funcionário antigo? Por que ele saiu então, hein? Não é uma coisa unilateral, a gente tem que olhar as duas versões da história. E tá, comecei a trabalhar nesse emprego, da área de tecnologia, me mandavam para ir para as empresas, e aí eu ia lá nas empresas, só que de repente faltavam as ferramentas para eu conseguir resolver o problema. Ou então eu comecei a ver algumas armadilhas, eu chegava na empresa e tudo tinha senha. E aí eu voltava e o pessoal começava a rir da minha cara: como é que você não sabe a senha? Eu falei: mas eu entrei faz pouco tempo, como é que eu vou saber? Não tem como eu adivinhar, você tem que me passar a senha. Mas eu já te passei. Não, não passou não. Claro que eu te passei, que você não presta atenção no que eu tô te ensinando. E aí a gente começa a falar: mas será que eu não prestei atenção? Tá em tal lugar. Aí você ia lá, pesquisava lá nos arquivos e não tem assim em tal arquivo. Oh, meu Deus do céu, mas é muito burro, minha mãe não consegue fazer nada. E aí começava essas coisas assim, de que mandava a gente fazer alguma coisa, dava as orientações, só que a gente chegava lá e não conseguia resolver o problema. Mas tem uma coisa errada com isso daí. Será que estão fazendo isso daí de propósito? Será que é eu mesmo que sou burro? Ou será que tem alguma coisa errada? E comecei a pesquisar esses padrões, né? Porque eu já tinha visto isso nas últimas empresas. Comecei a pensar: será que esse meu chefe ele é meio narcisista? A gente tem que começar a analisar alguns padrões comuns. As pessoas pensam que narcisista é aquela pessoa só que se acha muito, que você já olha e já sabe: aquele cara ele se acha muito, é tipo um Henri Cristo, assim, né? Um cara que acha que é Deus, ele é narcisista, é só isso. Mas não é bem assim não, não é tão simples não. A grande maioria dos narcisistas que a gente tem hoje são conhecidos como narcisistas dissimulados. Tem até uma matéria da BBC explicando direitinho o que acontece, e vocês podem até ter alguns gatilhos aí que vão observar e vão ver que realmente eles agem dessa forma na empresa. Sempre acaba se formando aquelas panelinhas, e geralmente essas panelinhas têm um líder. Aquele líder ali, ele é como se fosse uma pistola que fica mirando em alguma pessoa e ele começa a bater naquela pessoa e humilhar ela. E quem está em volta apoia esse narcisista chefe, porque sabe, se a pistola não estiver mirando para aquele outro funcionário ali, ela vai ser apontada para mim. Então acaba que os outros funcionários apoiam aquele narcisista e ajudam ele a se manter na liderança, justamente para tentar evitar ser humilhado por ele. E como que ele faz? Ele começa a usar de uma certa passividade agressiva, sabe? É aquele cara que dá aquela alfinetadinha assim que parece que as pessoas não percebem, mas você sente que foi para você. Então o cara fala: não, mas eu já expliquei isso daí, se você não tivesse prestado mais atenção, aí você: olha que corno. Quer dizer que ele tá jogando pra mim a culpa do que ele mesmo fez. E ele fazia de sacanagem. Ele já sabia que eu ia me dar mal e depois ele ia usar aquilo dali para tentar me diminuir mais ainda. E quando a pessoa ela não tá por dentro disso, ela realmente começa a acreditar naquilo dali. E isso que é o negócio mais pesado. É um negócio chamado de gaslighting, que é o quê? A pessoa ela começa a falar tanto
que você é uma coisa, que você realmente começa a acreditar que você é aquilo que eles estão dizendo, né? Se todo mundo começa a falar a mesma coisa, ainda tem uma equipe toda junta, você começa a acreditar. Se todo dia você vai no emprego e o cara fala que você não consegue, que você é incompetente, que você precisa dele pra tudo, pra resolver os problemas, você sempre vai precisar de ajuda, você realmente começa a se sentir dependente. E a ideia é essa, né? Isso aí não acontece só em empresa, não. Isso acontece até em famílias também, né? Tem muito pai, muita mãe que tenta deixar o filho propositalmente dependente e sempre tem que ficar inferiorizando a pessoa, falando que ele não consegue, que ele não é capaz, que sempre precisa de ajuda. E mesmo quando acerta, fala que errou, e a pessoa começa a se sentir dependente mesmo, começa a se sentir inútil. Fala, caramba, eu não consigo fazer nada certo na minha vida. Tem casos que eles apelam pra loucura mesmo. Eles falam, ó, você é louco, você parece que não entende as coisas que acontecem, eu te falo, você faz diferente. Isso nunca aconteceu. Eu falo, não, mas você falou assim, não, eu nunca falei isso, eu nunca disse isso, você entendeu errado. Tal pessoa entendeu errado. Eu falo, não, mas você falou mal de mim pra tal pessoa, eu vi, não, eu tava te elogiando, você tá entendendo tudo errado. Será que você tem algum problema na cabeça? Você tem que fazer tratamento, viu? Acho que você tem problema. E a pessoa começa a ficar tanto em cima de você que você realmente começa a pensar, caramba, será que eu sou doido mesmo? Porque não faz sentido a pessoa mentir tanto assim na sua cara, né? E isso também é uma característica. Uma das primeiras características assim mais fáceis de ser identificadas é a mentira. O narcisista, ele tem umas mentiras muito bobas, assim, qualquer bobeirinha, ele inventa uma história. Então coisas do tipo, eu consigo fazer isso aí em 5 minutos. Eu via que não, que ele demorava meia hora. Eu falava, esse cara tá mentindo, né? Por que ele mentiu? Eu ganho aqui 15 mil reais. Ganhava 2 contos só. Aí a partir disso daí você já começa a ter uma noção. Por que essa pessoa mente tanto, hein? É um mitomaníaco? Geralmente a pessoa que mente assim, ela já não tem um senso muito normal, não. Porque uma pessoa, ela tem vergonha de mentir e ser pega na mentira. Agora o narcisista parece que ele não liga muito. Ele tem os sentimentos diferentes de uma pessoa comum. Ele não chega a ser um psicopata, que é uma pessoa que não tem sentimento nenhum, mas ele é uma pessoa que tem a noção de sentimentos muito baixa. A empatia dele é muito baixa, então ele não liga de mentir para acabar se dando bem de qualquer forma que seja. Então tá aí já alguns pontos, né? A mentira, tentar alterar a sua realidade, e um outro ponto é colocar um contra o outro. Ele fala bem de você na sua cara para tirar informações a respeito de uma outra pessoa e depois ele vai naquela outra pessoa e fala mal de você. Olha, fulano ali falou tal coisa, e ele fica no meio, ele fica colocando um funcionário contra o outro. Isso aí até em família também, né? Coloca um irmão contra o outro, o pai contra o filho, aquela alienação parental, isso é muito comum. Então geralmente você vai ver os narcisistas, eles são assim, eles ficam jogando com as pessoas, fazendo esse tipo de brincadeira, porque aí ele se mantém naquela posição de chefe. Ele fica, eu sei uma coisa de um, uma coisa de outro, eu posso colocar um contra o outro, enquanto tá todo mundo brigando, eu tô aqui como funcionário top, né? O exemplo da empresa. Só que conforme você vai vivendo nesse local, você vai começando a ficar doente mesmo. Aquilo ali é um tipo de coisa que faz muito mal. Enquanto ele está puxando o saco do chefe, ele está humilhando quem está embaixo e colocando um contra o outro. E aí o chefe não entende muito o que está acontecendo. Que ele fica, mas por que será que os empregados não estão rendendo tanto? Por que será que eles estão brigando? O cara que ele coloca como chefe vai lá e fala para ele da história, começa a mentir a respeito do que está acontecendo. E o chefe também fica ali meio iludido. Engana os dois lados, né? Ele engana para cima, engana para baixo também para se manter ali no meio na posição privilegiada. E não adianta, você vai ficando num lugar assim, você começa a ficar meio doido mesmo, você começa a ter depressão, isso é normal. Só quem convive com um narcisista sabe o efeito psicológico que isso aí tem. Você realmente começa a se sentir incompetente, você começa a desistir da profissão. Tem que tomar muito cuidado, se aquilo começa a internalizar em você, você realmente começa a se sentir incompetente, se sentir inferior, aquilo ali vai minando sua autoconfiança, sua autoestima, e a pessoa realmente começa a ficar depressiva, começa a se sentir mal. Chegava momentos assim que a gente começa a se sentir tão humilhado de ir para a empresa que a gente começa a pensar, cara, e se eu arranjar um atestado aqui, se eu der um jeito de me machucar e parar no hospital, conseguir pegar uma licença, aquele dano psicológico feito na sua cabeça começa a realmente te afetar e você realmente começa a se sentir péssimo de ir para aquele lugar e você já começa a pensar, será que o dinheiro realmente está valendo a pena? E é isso que eu vejo que está acontecendo com muitos jovens. Eles vão para uma empresa, começa a ter essa dinâmica lá dentro, vê que não funciona para eles, e eles pensam, é melhor eu começar a abrir um negócio e agir por conta própria mesmo, né? Melhor do que alguém me humilhando é eu me humilhar por conta própria, né? Eu abro um TikTok, faço uma dancinha ali, pelo menos é um tipo de humilhação que não vai me deixar com depressão no futuro. Como que faz então para escapar e começar a identificar isso de forma mais clara? A melhor forma é você começar a gravar áudios e anotar tudo que está sendo dito para você, porque aí depois você consegue rever. Eu revia meus áudios e começava a ver, não, ele realmente tinha pedido errado. Anotava as coisas, não, realmente o que ele me passou estava errado. E eu comecei a notar que realmente
Eu estava sendo enganado e estava sendo feito de besta. E aí, então, eu resolvi ir embora da empresa, porque não tem por que ficar num lugar assim. Ainda mais que é um lugar pequeno, né? Que é uma empresa que não tinha como eu crescer muito. O que adianta ficar ali ouvindo essas humilhações? Uma hora ou outra eles acabam me demitindo mesmo, não ia fazer muita diferença. Então eu fui ali, de primeiro ponto o cara já tinha uma impressão negativa de mim, né? Claro, porque o chefe já estava falando mal de mim, já fazia tempo. Mas aí, depois de eu mostrar todos os áudios, todas as anotações que eu tinha feito, aí a história mudou. Ele já começou a ficar com medo, já começou a pedir desculpa. Não, poxa, eu não sabia não. Desculpa. Olhou nas câmeras que o cara realmente me humilhava, me xingava em horário de serviço. E ele já ficou com medo de eu processar a empresa, né? Mas o objetivo nem era esse, porque como ele tinha me tratado bem, tinha me dado oportunidade, eu queria realmente ajudar ele. Eu expliquei, falei tudo a respeito disso, narcisismo, e que ele estava sendo sabotado. Pelo menos eu acreditei que ele fosse uma pessoa boa e contei a realidade para ele, né? Falei, olha, não, tô saindo porque o seu funcionário ele não é quem você pensa que é, nas suas costas ele é de um jeito, na sua frente ele é de outro, ele parece ser amigo, mas por trás é que ele briga, ele me xinga, ele me humilha. E ele pediu desculpa e tudo mais. Eu acredito que eu tenha ajudado ele em certo ponto. Mas é isso que eu aconselho então, anote as coisas. Não deixe a pessoa fazer você acreditar que você é doida. Faça os áudios. Esses áudios podem servir até no futuro para você se proteger de alguma falsa acusação. Esse é um dos grandes problemas nas empresas de hoje em dia, então. São líderes falsos que são colocados ali por alguma amizade, né? Sempre é o filho do dono, amigo do dono, alguma coisa parecida, que acaba sabotando toda a empresa e destruindo tudo, né? A gente vê que essas pessoas são muito privilegiadas porque elas são muito manipuladoras, então elas sempre acabam chegando em posições de destaque na sociedade. Você pode ver sempre presidente, tanto do país como de empresas, é uma pessoa desse tipo, assim, uma pessoa bem manipuladora. Isso já aconteceu com vocês? Principalmente a galera nem aí. Vocês já passaram por um problema do tipo? Alguém desistiu da CLT por causa disso daí? Contem a história de vocês que eu quero dar uma lida no comentário. E por hoje é isso, o que vocês acham? Vocês acham que faz sentido? Muito obrigado por ter assistido até aqui.